A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. Estamos falando aqui de Foz do Iguaçu e hoje nós vamos falar com as alunas de Educação Física, Juliana e Amanda, sobre o projeto que promove a qualidade de vida por meio da atividade física com mulheres. Muito boa tarde, meninas. Sejam muito bem-vindas à Uniamérica em Ação. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, Raíza. Olha, é muito bom ter vocês aqui e o projeto de vocês é muito bom, é muito legal a gente compartilhar aqui com a galera. Então, contem um pouco pra gente, em que consiste o projeto? Então, o projeto ele consiste em conscientizar as mulheres, né? Principalmente o nosso foco foi as mulheres que trabalham fora, para que elas entendam como é importante que elas parem, tirem um tempinho para estarem olhando para elas mesmas e buscando uma qualidade de vida através do exercício físico, né? Onde assim elas vão conseguir recuperar um pouco a autoestima, né? Ter o aumento da autoestima, ter vários benefícios da saúde em si, em geral mesmo. Então, vocês acreditam que a importância da atividade física para esse público, ela tem tudo a ver com a jornada aí de mãe de família e trabalhadora, isso, né? E também na questão da autoestima, então trabalha as duas partes da disposição, porque trabalhar e da autoestima e autoconfiança? Também, exatamente por isso. Pelas mulheres terem essa carga dupla, cuidando dos filhos, do marido, da casa, geralmente elas deixam de olhar para si mesmas, deixam de tirar esse tempinho e acaba assim gerando depressão, né? Esses problemas que vincula com a falta mesmo de ter um tempo para elas. Bom, na verdade, né? Isso. O exercício ele traz tantos benefícios, né, para a saúde. E para quem trabalha, geralmente, essas mulheres que trabalham sentadas muitas horas, existe esse fator das dores crônicas, as dores nas costas, mas foi focado nisso. E para elas perceberem que elas podem sim tirar meia hora, 20 minutos por dia e que isso não vai atrapalhar. Elas conseguem se elas se programarem. Olha, excelente. Então, realmente, dizer que elas podem e mostrar na prática o quanto isso é importante. Esse né? foi o nosso projeto, até porque a gente tinha pouco tempo para executar esses exercícios. Então, foi para isso que a gente quis mostrar para elas que com pouco tempo, né? Esse foi o foco. Nem elas que elas conseguem. fizessem 10 minutos no dia, 15, daí consequentemente elas iriam aumentando, né? Elas sentiriam vontade de procurar mais vezes na semana a prática dessa atividade. Olha, excelente. Meninas, nesses encontros, que tipo de atividade vocês faziam com elas? Então, como o nosso grupo trabalha de diferentes formas, então a gente encontrou um pouquinho em cada pessoa alguma atividade que se desse melhor, né? Então a gente trabalhou um pouco da dança, algumas pessoas trabalharam o alongamento, que tinham mais flexibilidade, outras partiram mais para o funcional, que gostam mais de pegar peso, de fazer exercícios mais do dia a dia, assim, né? Flexão de braço, um agachamento. E também a gente procurou trabalhar um pouco da ginástica em conjunto, estimulando junto com a dança, né, a expressão corporal, e o exercício físico através de exercícios localizados. Nossa, que legal. Então, eu percebo que o repertório de atividades é bastante misto, né? Isso é legal, porque às vezes se uma não se identifica tanto com a atividade, às vezes com a outra ela tem mais afinidade e tal, né? Exatamente. Como que vocês perceberam o desempenho das meninas, lembrando que vocês trabalharam com público específico só de mulheres, né? Como que foi o desempenho delas no meio das atividades, assim, no decorrer das atividades? Vocês perceberam que elas estavam gostando do que elas estavam fazendo? Vocês perceberam, às vezes, um pouco de cansaço devido ao trabalho? Como é que vocês perceberam a desenvoltura delas nas atividades? Então, no começo, a gente percebeu que elas estavam um pouco tímidas e se soltavam menos, tanto por não conhecerem a gente logo no início. Então, quando foi criando essa intimidade entre aluno e professor, elas começaram a demonstrar maior interesse em algumas atividades, principalmente na dança,
em alguns exercícios do funcional. Então a gente conseguiu ir adaptando esses exercícios de acordo com o que elas demonstravam gostar mais. Então foi basicamente isso. E ter facilidade, né? Como elas foram pegando, né? No começo elas realmente não tinham muito, não eram ainda inseridas, né? Muitas delas. Algumas já praticavam, mas algumas não. E teve alguma dificuldade. Então, até essa parte do sedentarismo, né? Isso que a gente quis tirar elas, na verdade. A gente notou que, principalmente no começo do projeto, elas se cansavam muito rápido. 10 minutos, às vezes, a gente estava no aquecimento, elas já estavam se cansando. Então, conforme o projeto foi ao longo do tempo, né, a gente foi observando que elas conseguiam ficar a aula toda sem, assim, não se cansando, mas demonstrando um melhor rendimento, né, durante as aulas. Nossa, que legal. Então, vocês conseguiram já perceber o feedback do quanto elas estavam gostando daquela atividade e do próprio desenvolvimento dela em relação à aptidão ali, né? Sim. Nossa, muito interessante mesmo. Como que foi, como que surgiu a ideia de trabalhar com esse tipo de atividade, principalmente? Por que esse público? Eu acho que a gente, ao trabalhar com mulheres, a gente percebe que a mulher, no cotidiano, na vida fora do trabalho, ela parece que trabalha, não que trabalha mais que o homem, mas ela tem algumas funções que são, acho que no decorrer dos anos, meio que impostas a ela, que é cuidar da casa, cuidar dos filhos, e ela, ao estar inserida no ambiente de trabalho, ela ainda acrescenta mais como vou falar? Essa jornada de trabalho. Isso, Então, tudo isso junto aumenta a falta de cuidado com si mesma, a falta de tempo para ela cuidar de si mesma. Então, a gente procurou trabalhar com elas, que todos os alunos optaram por mulheres para desenvolver um melhor rendimento com elas, né? E foi também pelo fato da gente analisar, eu como mãe, tenho essa dificuldade de analisar que as mães, elas têm muito mais preocupação em cuidar de todo mundo e esquecem de cuidar delas, nunca acham que merecem tirar um tempo para elas. Como é difícil você conseguir tirar esse tempo sem se sentir culpada. Isso ainda é uma mentalidade que a maioria das mulheres tem, porque se eu vou deixar de fazer uma coisa bem feita pro meu marido, pro meu filho, deixar minha casa de qualquer jeito, e ela acaba sempre deixando ela jogada, abandonada. E se ela não tá bem, ela não vai conseguir cuidar bem do resto. Primeiro tem que ser ela. E até no trabalho em si, em geral, que ela vai desenvolver na empresa, isso também traz melhorias, né, para a carreira dela. Ela vai se sentir uma pessoa melhor resolvida em tudo, então ela vai acabar sendo até uma melhor profissional. Nossa, esse assunto que vocês tocaram realmente é bem latente na nossa sociedade. Apesar da gente vislumbrar uma mudança, né, ela ainda é muito lenta. E realmente, no que vocês falaram, o homem é muito cultural isso, né? Então o homem, ele tem o papel de trabalhar fora. Então, claro, ele pode ajudar em casa. Até o termo ajudar quer dizer que não é o papel dele, ele só está ajudando, né? O termo realmente é algo que aí entra bem no que a Ju falou, acaba havendo uma desmotivação e uma falta de valorização da mulher enquanto ela mesma, né? Sim. Afinal, cuidar da casa, a responsabilidade é dela. Cuidar dos filhos, a responsabilidade é dela, né? O pai, quando cuida, nossa, que lindo, trocou a fralda. Todo mundo tem que trocar fralda, o filho é de todo mundo, né? Ninguém vai chegar numa casa que tá desorganizada e vai pensar, nossa, esse homem, né? Não esse pai de a casa família. hoje. Acaba que é responsabilidade, tudo é acarretado à mulher. Se a casa dela tá boa, tá impecável, se o filho tá bem cuidado, se o filho não tá doente, tudo é a responsabilidade da mulher. Lembrando, gente, que aqui a gente está falando de opiniões muito pessoais nossas, né? Também. Até parece uma crítica, mas é que a questão de julgamento em relação à mulher, eu acho que é o que acaba causando muito isso, né? O que vão pensar se entrarem na minha casa e ela não estiver limpa? O que vão pensar se eu estiver saindo, por exemplo, com as minhas amigas e o meu filho estiver com a minha mãe, né? Então,
que mal tem Exatamente. nisso, né? Com certeza existe uma questão de equilíbrio, todo mundo tem que cuidar de todo mundo aí nessa questão da família. Ninguém tá falando para não cuidar dos filhos ou para o marido não cuidar da esposa e da esposa não... Ninguém tá falando para não haver um cuidado, né? Mas que não haja o esquecimento e a baixa valorização dessa mulher que tem que se preocupar com o trabalho externo, com os filhos, com a casa e com a família, não é, Ju? Isso mesmo. Excelente trabalho de vocês, a escolha desse público realmente parece muito pertinente, principalmente na questão da autovalorização. Agora, entrando, só puxando um pouquinho mais o gancho aqui, meninas, vieram algumas meninas de psicologia, fizeram um trabalho sobre sexualidade com algumas meninas adolescentes, e elas trabalharam muito essa questão que a prevenção da autovalorização da mulher, no caso, a autovalorização da mulher quanto é preventiva em relação a relacionamentos abusivos, por exemplo. Então, se ela está num relacionamento em que ela tem que se submeter a várias coisas, e essa autovalorização por meio da atividade física e de várias outras características, ela aumenta, é muito mais difícil dela ficar numa relação abusiva em que há algum tipo de opressão em relação a ela, né? Então, se ela percebe o seu valor e se a autoestima dela está de uma certa forma elevada, principalmente por meio da atividade física, eu acho que a dança, né, ela tem um papel bem, bem forte nisso. Eu acho que previne, né, claro, tem casos muito específicos, mas a autovalorização de uma certa forma, ela previne várias coisas, inclusive isso, né? Com certeza, né? O amor próprio, né? A atividade física, essa profissão, educação física, ela é focada para isso. Não é somente o físico externo, mas todos os nossos professores ensinam muito a valorizar a pessoa, né? O emocional, não só o físico, tanto quanto o emocional também. E se você estiver bem alinhado com essas duas coisas, você tem que estar em plena alinhamento, realmente. Você tem que estar saudável, né, de corpo e de mente. Eu acho que se você pensar em si, em cuidar de você mesmo, você não vai permitir que uma pessoa de fora te diga ao contrário. Não cuide de você, que uma pessoa venha te agredir. Se você está se empenhando tanto para ter uma saúde física e mental, você não pode suportar que uma pessoa de fora destrua tudo que você está construindo. Olha, realmente muito interessante. Eu sempre procuro ressaltar aqui com todos os alunos de educação física que vêm aqui no programa, que apesar de muitas pessoas associarem com a estética e estar associada à estética, ela é essencialmente uma área da saúde. Os profissionais da área de educação física são profissionais da área da saúde, né? Tá aí a importância dessa atividade física do projeto de vocês para uma saúde completa dessa mulher, não é? Exato. O emocional, ele conta como tudo, né? Porque até mesmo na atividade física, se você não tiver com o seu emocional certo, você vai fugir. E além, você pode desanimar e você pode partir para extremos que também não seriam saudáveis, né? Uma busca mais estética, talvez menos saudável, né? É que a pessoa começa a ficar bitolada e passa, não vou mais comer porque eu tenho que emagrecer, eu não vou fazer isso porque eu tenho que chegar naquele objetivo. Então ela esquece a parte da saúde e acaba não procurando a saúde, né? Fugindo totalmente do foco. Nossa, excelente. Muito relacionada ao equilíbrio, né? Equilíbrio, tudo em equilíbrio. Nossa, meninas, muito bom. Mas eu quero saber aí dos resultados, né? Então a gente vai saber e vamos compartilhar aqui com os nossos ouvintes, mas no próximo bloco. Fique ligado aqui com a gente que no próximo bloco as meninas vão contar o resultado aí desse projeto delas. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, batendo um papo com a Ju, com a Juliana e com a Amanda, de Educação Física lá do Uniamérica, que promoveram um trabalho com as colaboradoras da Uniamérica, né? Acho que isso a gente ainda não falou, com as meninas, falando sobre promover a atividade física, qualidade de vida, autoestima e melhorar aí a saúde delas, a conscientização em relação à atividade física, não é, meninas? Bom, trabalharam com as colaboradoras da Uniamérica. Quantas meninas trabalharam com vocês e quantos encontros foram feitos? Acho que aproximadamente entre 20 a 25 mulheres. Variava um pouco entre as aulas, que umas podiam na parte da manhã e outras poderiam na parte da tarde, né? Foram então trabalhadas 2 vezes na semana, no período da manhã às 11 horas, que seria a gente pegava as mulheres que saíam do serviço da parte da manhã e algumas que entravam. E no período da tarde,
abrangendo a maior parte das mulheres que entram no período da tarde mesmo. Legal, então uma média aí de 25 mulheres no total. Aproximadamente isso. Quantos encontros vocês chegaram a fazer, Amanda? 12. Uns 12. 12 encontros, uns 12. aproximadamente. Olha, muito bom. 12 encontros. E onde foram feitos os encontros? Foram feitos na própria Uniamérica, na sala de ginástica, que já tinha sido disponibilizado lá pela coordenação, tudo. Foi conversado anteriormente. Tudo foi pré-determinado, né? A gente não chegou Planejado. lá... Isso, planejado. Então, às vezes a sala de ginástica estava sendo ocupada, mas a gente usava o salão onde tem os jogos ali. Onde são feitas atividades Isso, mesmo. de tênis, tudo. Legal, excelente. É melhor para elas, né? Que já é ali. E realmente, é mais fácil sair ali rapidinho do trabalho, fazer uns 15 minutos e voltar pro trabalho, né? Bom, meninas, quais foram os principais desafios, né? Eu sei que no início vocês fizeram uma tentativa. Vocês podem contar como é que foi essa tentativa inicial? Por que vocês fizeram uma mudança? A primeira tentativa, que foram com as mães, a gente estava querendo trabalhar com mães de um CMEI ali perto, só que não tivemos adesão, né? Foram 2, 3 mães só que iam, que gostaram, e as outras já não tiveram esse ânimo de sair de casa, de ir atrás. Essa disponibilidade também. Algumas falaram que iriam e não foram. Quando a gente fez o questionário, né, perguntando se teria alguma possibilidade delas se disponibilizarem, né, de realizarem essas atividades, entre 40 e 45 mulheres responderam que teriam. Daí, quando foram feitas mesmo as atividades, apesar do grupo feito no WhatsApp, a gente sempre incentivando, postando fotos e vídeos das mulheres que iam, acabaram desistindo, ou nem mesmo tentando ir, né? Então, a gente mudou um pouco o foco de mães para mulheres. Então, continuou com mulheres, só que o foco não foi só para mães, né? Legal, então vocês tiveram uma tentativa aí que o público não se adaptou muito bem às atividades ou não teve uma disponibilidade maior para participar, né, uma disposição e tudo mais. Mas é legal, eu faço essa pergunta porque é legal a gente perceber que existem desafios, né? Nem todo projeto ele é lindo, você vai lá, planeja, executa e dá tudo certo no final. Sempre tem algumas coisas, uma tentativa, e é muito interessante ver isso em vocês. Então vocês tentaram um público, e eu vi que vocês tentaram várias vezes, né? Até para os ouvintes, foi feito lá no Flamenguinho, e elas iam e levaram som, e levaram vários né, eu falo equipamentos, várias coisas aí, e cone, e corda, e várias coisas para realizar as atividades. E realmente houve um esforço grande, né? Mas tudo bem, houve uma resiliência aí. Não, beleza, não deu certo, então vamos mudar o público, mas vamos fazer atividades legais. E houve eu percebi em vocês, até agora falando uma parte pessoal minha, houve uma motivação para continuar, para mudar esse público. Não, beleza, ok, não deu certo aqui, mas vamos reformular a ideia e vamos seguir em frente e tal. Muito bacana perceber essa resiliência, essa motivação de vocês para continuar, né? Eu percebi, foi uma percepção minha, né? Não sei se vocês sentiram isso também. Motivação é uma coisa que nós da área temos que ter, né? O principal é como vamos motivar os nossos alunos se não conseguimos motivar a nós mesmas, né? Para estar buscando com que eles façam. Tipo, é um desafio pra gente também se motivar, mas somos nós que temos que dar o exemplo. Eu acho que o objetivo, o que a gente percebeu, se a gente estagnasse ali com as 2 ou 3 mulheres que iam, a gente não teria atingido o objetivo principal do projeto, que é abranger o maior número de mulheres possíveis, né? Então, a gente sentiu bastante dificuldade de perceber que iniciar uma coisa do zero, uma coisa nova, sem que haja talvez um planejamento, um maior planejamento, ou por a gente estar iniciando agora na educação física, que a gente está no primeiro e segundo período. Então, acho que a credibilidade das pessoas com essas atividades pode ter sido um fator, pela falta de delas irem
buscarem isso para elas. Então elas falaram, são do primeiro e segundo período, será que elas sabem mesmo fazer alguma coisa? Então, isso pode, eu acho que, influenciar também. E eu acho que o público também, né, Amanda? A gente querer trabalhar com pessoas que não estão inseridas nesse meio de exercício. Porque a maioria dessas mulheres com quem a gente conversou, elas não praticavam, elas nem sabiam. Tipo, elas até tinham interesse, mas foi uma coisa que elas viram e deixaram passar. Não é como você ir numa academia que todo mundo já malha e chamar para um evento. Desafio maior, né? É um desafio bem maior. Mas eu acho que, agora uma opinião pessoal minha em relação a essa dificuldade que vocês tiveram, eu acho que tem muito a ver com formar um grupo. Se existe um grupo já estabelecido, você trabalha, por exemplo, vamos pensar, bem bobo, alunos de uma escola. Então você entra na sala de aula, no sexto B, esse grupo de alunos já tem afinidade. Então são pessoas que já se conhecem, que já são amigos. Você fazer um trabalho com um grupo que já é formado, que já tem uma relação de afinidade, é muito mais fácil do que você criar uma afinidade entre os grupos. Pode ser que algumas mães já se conhecessem e tal, da festinha do colégio e tal. Mas mesmo assim, não é um grupo que você fala, eu vou na aula hoje porque a Ju vai e a Amanda também e tal, e a gente tá se divertindo nas aulas e tal. Então essa questão de afinidade de grupo, eu acho que ela atrapalha um pouco o desafio de formar um grupo novo, né? E vocês já tinham o desafio de vocês, como alunas, de implementar as atividades que vocês se propuseram da dança. Então, ter esses dois desafios, um de formar um grupo, motivar eles para irem e ainda assim aplicar todas as técnicas e as teorias que vocês já aprendem em sala, eu acho que é um desafio duplo, né? Eu acho que foi muito inteligente da parte de vocês ter pegado o grupo de colaboradores da Uniamérica, que já é um grupo, são meninas que já são amigas, que já trabalham em setor parecidos, que já se conversam, e para elas é uma motivação maior irem em grupo, né? Eu acho que... porque uma chamava a outra. A gente via muito, elas se zoavam, brincavam entre as aulas, falavam, faz aí, não sei o que, faz... Então elas porque acaba uma motivando a outra, né? Então, pra continuar e pra fazer o exercício até o final. Muito interessante. E é legal ver essa motivação entre as mulheres, né? Eu gosto bastante de iniciativas que elas propiciam o companheirismo entre as mulheres, né? A questão de se apoiar umas às outras, né? Que legal que vocês perceberam isso, essa ajuda mútua. Meninas, o que mais chamou a atenção de vocês nessa pesquisa, nesse trabalho? Teve alguma coisa que vocês não esperavam, que de repente aconteceu? Ou alguma coisa que vocês achavam que ia ser de um jeito e foi de outro? Positivo ou negativo? Mas... como eu comecei agora a faculdade, eu achei que ia ser bem mais fácil todas as coisas. Então eu senti bastante dificuldade dessa parte de conseguir mostrar que a atividade física é importante. Então, eu acho que essa é a maior barreira hoje em dia, né? Porque as pessoas estão muito acomodadas com o que elas já fazem. Então, sair da zona de conforto, querendo ou não, é um pouco... É chato, né? Porque a pessoa tá ali todo dia fazendo a mesma coisa, tá de boa, mas quando tira da rotina dela, então parece que elas não sabe lidar com aquilo. Então, eu acho que isso esse foi o desafio que eu, assim, o ponto que eu mais senti dificuldade ali. Ju, você também acha que é isso? Também. Você achou que fosse mais fácil? É real, né? O nosso projeto teve bastante coisas que dificultaram nossos horários para ver quem iria dar aula, quem não iria. E essas dificuldades também, a maioria dessas mulheres também, elas sentiram dificuldade no começo. É real, começar uma coisa do zero é bem difícil, ainda mais com pouco tempo. Acho que o tempo também foi uma das maiores dificuldades, né? A gente conseguir encaixar. Conciliar um período que a maioria das mulheres podia. Os alunos que estavam proporcionando as aulas poderiam dar, porque a gente trabalha, a gente tem, a Ju que tem 2 filhos, então fica difícil também pra gente se organizar para proporcionar melhor aulas para elas. Então, tanto de um lado como do outro tem essa dificuldade, né? Excelente.
Meninas, agora contem aí pra gente os resultados. Eu sei que vocês escolheram os depoimentos no final. O que vocês perceberam nesses depoimentos? O que as meninas sentiram depois de participar do projeto de vocês? Elas se sentiram bastante motivadas, ficaram muito alegres. Foi o que a gente percebeu, né? Como elas se sentiam felizes em estar ali, em estar confraternizando com as amigas, né? Participando de uma coisa em grupo. E perceber que elas podem fazer alguma coisa que, tipo, não é coisa de gente só fitness e tal. Elas também conseguem. Se elas se empenham, quando elas se empenham, elas conseguem. Até a gente fez atividades que elas achavam que não iriam conseguir. Quando elas viram que não, elas podem, é só tentar. Elas ficaram bem alegres mesmo. É a alegria que o exercício proporciona, a endorfina, né? A liberação de endorfina. Eu vi que teve uma das integrantes, né, até mandar um abraço pra Vanessa lá da faculdade, até conversei com ela e ela gostou bastante. Ela era uma pessoa, tava começando, claro, ela já tava começando a fazer atividade física, ela já tava fazendo atividade física, a questão da dança, da academia e tudo mais, quando participou do projeto, mas ela falou que motivou bastante, né, que ela gostou das aulas e tudo mais, e acho que ela deu depoimento pra vocês no final também, né? Sim, ela falou que já praticava dança desde criança, né? Ela teve um período que ela parou de fazer por algum motivo pessoal. Então ela voltou há algum tempo, uns 2 ou 3 meses. E ela contando pra gente que ela se sente bem fazendo a dança. Então, quando ela se sente bem, a gente também se sente bem. Porque pelo menos uma pessoa ali a gente conseguiu mudar a perspectiva dela. Então, se a gente consegue tocar uma pessoa, o nosso projeto já está válido. Olha, excelente, muito bom. Meninas, muito obrigada pela entrevista de vocês, muito obrigada por terem vindo aqui no programa. Só pra gente relembrar, deixar marcado, quem é o orientador do projeto? O orientador do nosso projeto foi o professor Jackson Vitorazzi. Excelente. Então, beleza, mandar um abraço pro professor Jackson aí, professor de Educação Física, né? Super parceiro, conversei bastante com ele aqui. E parabéns pelo projeto, estou muito orgulhosa de vocês. São minhas alunas lá na faculdade, são maravilhosas. Então, muito obrigada por terem vindo compartilhar o projeto. Venham sempre que quiserem aqui no programa. Muito obrigada. Obrigada. Então, encerramos aqui mais um Uniamérica em Ação. Muito obrigada pela audiência de todos. Continue acompanhando aí o nosso programa nos próximos dias. E é isso, muito obrigada e até mais.